Atos 9, verso 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Agora, por favor, adiante até o capítulo 22, verso 12. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se me disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade, vejas aquele justo e ouças a voz da tua boca. Porque hás de ser a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, a natureza humana, eu falo isso vez por outra, ela tem uma capacidade de fazer coisas extraordinárias, mas ela também tem uma capacidade de transformar as coisas extraordinárias em coisas muito ruins. Nós conseguimos desenvolver técnicas, ferramentas, fórmulas, métodos, processos que podem curar muitas doenças, mas pegamos tudo isso e transformamos em produtos e serviços em que aqueles que não podem pagar muito dinheiro quase sempre continuam com as suas doenças e não raro chegam a óbito ou ficam muito comprometidos. Nunca, como agora, nesses últimos tempos, nós tivemos uma capacidade tão grande de produzir alimentos para matar a fome de todas as pessoas do mundo. O que se perde de alimentos diariamente no mundo, nós poderíamos alimentar metade do globo terrestre todos os dias, com aquilo que nós jogamos fora. Não é à toa que os produtores de leite, de tomate, de frutas, vez por outra, jogam tudo fora. Recentemente na Argentina jogaram muitas tangerinas, mexericas fora. Na história do Brasil tem um momento em que se queimou o café. Várias vezes no sul do Brasil já se jogou leite fora, outras coisas foram jogadas fora, para que os preços pudessem subir. Enquanto se joga fora, muitos morrem de fome. Nós temos uma capacidade maravilhosa de produzir alimentos, mas temos uma capacidade horrorosa de manter a fome. Nós temos uma capacidade grande de permitir que as pessoas ganhem mais e trabalhem menos e tenham mais qualidade de vida. Mas continuamos produzindo um processo de empobrecimento, mantendo um exército de desempregados como uma garantia de reposição e, ao mesmo tempo, de forçar as pessoas a trabalharem por muito pouco. Nós transformamos algo maravilhoso como a segurança pública em algo que a maior parte da população pobre tem medo. Nós transformamos algo lindo como a medicina em algo que quem não tem dinheiro não tem tratamento. Essa é a natureza humana e a religião não foge disso. A religião ela é maravilhosa. Não tem nenhuma outra disciplina humana que se ocupe em pensar a continuidade da vida no chamado após morte, após a morte do corpo, senão a religião.
E essa é a grande questão de todos nós. Todos nós perdemos alguém e sofremos por isso. Todos nós temos medo de perder alguém e sofremos por isso. E todos nós temos o medo de morrer e sofremos por isso. A única possibilidade de conforto que nós encontramos diante desse medo e da angústia que a morte produz em nós é o pensamento religioso. E o pensamento religioso, ele precisa trazer para nós a certeza da continuidade da existência e a capacidade de nós entendermos que nós respondemos e responderemos pelos nossos atos, pensamentos e palavras. Quando nós perdemos a perspectiva de que nós não vamos colher o que nós estamos plantando, aí nós nos perdemos. Quando nós não pensamos na possibilidade de que o nosso cônjuge pode se cansar da gente e ir embora, a gente maltrata. Quando a gente não pensa na possibilidade de machucar um filho e opta pela educação que só bate, que só agride, a gente pode ter consequências muito tristes. Quando a gente não imagina que nós seremos cobrados, a gente vai levando a vida. Então pegar uma coisa maravilhosa que é a religião e transformar a religião numa coisa horrorosa, que nos convence que nós buscamos a Deus para que Deus possa nos dar conforto, possa nos dar cura, possa nos dar as coisas que diminuem o nosso sofrimento aqui, mas que não exija da gente nenhuma mudança. Isso não é verdade. Nós precisamos mudar. Nós precisamos identificar onde que nós estamos vindo falhando, onde que nós estamos sendo negligentes, onde que nós temos sido pessoas ruins, e precisamos, a partir da convicção disso, escolher mudar. É isso. A possibilidade que a religião me dá de entender que no momento em que eu desejo mudar, eu posso mudar, é algo extraordinário. Eu posso mudar a partir do momento que eu quiser mudar. Não há força no mundo, não há força fora desse mundo que segure alguém numa condição ruim. As pessoas ficam numa condição ruim ou pioram porque fazem uma opção de ficar assim, porque são convencidas ou são conveniente ficar assim. Mas nós podemos mudar a nossa vida em qualquer momento. Então eu preciso pegar esses dois textos que nós lemos e eu preciso fazer dois eixos de pensamento sobre esses dois textos. O primeiro texto é o escritor de Atos contando da conversão, um pedacinho do que acontece na conversão de Paulo. Lucas, que foi companheiro de viagem de Paulo, escreve o livro de Atos. Então no capítulo 7 é ele que está contando para nós que um homem chamado Ananias recebe de Deus a missão de ir até onde Saulo está. Saulo está cego porque teve uma visão, enquanto vinha atrás de discípulos do Senhor Jesus para os prender. Ele fica cego, vai a uma casa na cidade, fica ali 3 dias sem comer e sem beber, completamente transtornado, sem entender o que tinha visto antes de ficar cego, não entender por que ficou cego e não entendia aquilo que tinha ouvido. E aí entra esse homem chamado Ananias, num ambiente onde Saulo está, coloca a mão sobre ele, isso é Lucas contando para a gente. Põe a mão sobre a cabeça dele e diz: Saulo, irmão, o Senhor que te apareceu pelo caminho me mandou para que você recupere a sua vista. E quando fez essa oração e disse isso, ele recuperou a vista, caíram escamas, e ele se levantou, se batizou e passou a servir ao Senhor. Isso é o Lucas contando. Mais tarde, agora não mais Saulo, mas com o nome mudado para Paulo, no capítulo 22, Paulo vai dar testemunho diante de um político que queria ouvir a história dele, e ele vai contar essa história, e ele diz: olha, eu estava dentro daquele ambiente de transtorno, sem entender nada, 3 dias sem comer e sem beber, chorando, e de repente entrou um homem chamado Ananias, pôs a mão na minha cabeça,
E disse: o Senhor que te apareceu pelo caminho me mandou, para que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Pondo a mão na minha cabeça, logo vi. E ele me disse: por que te detens? Levanta, se batiza e caminha, muda de vida. Irmãos, então a primeira coisa que eu quero pegar, o primeiro eixo é os 3 nomes que aparecem nessa narrativa: Ananias, Saulo e Paulo. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, são nomes da mesma pessoa. O que faz Saulo mudar para Paulo é exatamente o momento em que ele recebe o milagre de ter a sua vista de volta. Até aquele momento em que ele perde a vista, que ele está naquele quarto, ele ainda é Saulo. Mas quando ele se levanta, o nome dele muda, ele passa a se chamar Paulo. E quem é que faz com que isso aconteça? O homem chamado Ananias. É muito comum, de uns anos para cá, quando alguém quer mostrar que a outra pessoa com quem ele está tentando explicar alguma coisa não entende, diz assim: você quer que desenhe para você? Ou então pergunta: qual a parte que você não entendeu? Você quer que desenhe? Porque a gente tem a impressão que desenhando, fazendo um gráfico, a pessoa vai entender melhor. Isso é muito comum na sala de aula. Na sala de aula a gente está conversando, pega um giz e faz os desenhos e vai levando as pessoas a entenderem as coisas que a gente está explicando. Vamos pensar que o que está acontecendo com Ananias, Paulo e anti-Saulo é um grande teatro. É Deus perguntando para a gente: vocês querem que eu desenhe para vocês entenderem? Então eu vou desenhar. A primeira coisa que eu preciso entender, o que significa o nome Ananias? Ananias significa Deus é gracioso. Gracioso significa Deus dá sem cobrar. Porque graça é aquilo que a gente recebe sem pagar. Você se assentou no banco de graça, você não tem que pagar para sentar no banco. Você veio de carro com alguém de graça, a pessoa não te cobrou a passagem. Deus é gracioso, Deus é aquele que dá as coisas sem cobrar. Deus é bom. Ananias é a figura de Deus, que vai para a vida de um homem que está sofrendo porque é religioso, mas a religião dele se tornou uma coisa ruim. Quando Deus aparece lá para o Abraão, na Mesopotâmia, e diz para ele assim: sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É o Deus gracioso, é o Deus que dá sem cobrar, é o Deus que quer o melhor para as pessoas. Ele diz para Abraão: em ti serão benditas todas as pessoas. Todas as pessoas serão bem-aventuradas, todas as pessoas terão uma vida feliz, todas as pessoas serão edificadas, consoladas. E Deus estabelece uma religião que, se você fizer estudos como eu já fiz aqui na igreja, na lei mosaica, você vai ver que na lei mosaica haviam dispositivos para que não houvesse miseráveis em Israel, para que não houvessem pobres em Israel, para que não houvesse injustiça em Israel. Israel era um protótipo, era um modelo, era algo que estava sendo plantado, uma semente, para que toda a terra tivesse o governo de Deus em graça. O que aquelas pessoas que se assentaram na cadeira de Moisés e de Arão fizeram? Fizeram da religião de Israel uma coisa horrorosa. Ao longo dos anos eles exploraram os pobres, tomaram o que podiam dos miseráveis, se tornaram pessoas violentas, se tornaram pessoas horrorosas. A religião deles não era a religião de Deus. Tempo atrás eu fiz uma mensagem aqui, em que eu disse: existem muitas religiões dos homens. Dentro do cristianismo nós temos muitas diferenças. Mas qual é a religião de Deus? Deus é batista? Deus é católico? Deus é umbandista? Deus é satanista? Deus é o quê? A religião de Deus não é a religião do homem. A religião de Deus é a religião da bondade, da misericórdia e da graça. Deus é gracioso. Ananias. Fizeram da religião algo tão ruim que esse menino que nasce chamado Saulo, ele se torna um religioso convicto, um religioso zeloso, um religioso ruim, porque ele perseguia
ele matava, ele concordava com quem matava, ele tomava o bem das pessoas, e quando ele está de viagem para Damasco, ele estava com cartas de autorização para que ele pudesse encontrar discípulos de Jesus, que para ele era uma seita, ele estava defendendo o Deus dele, a religião dele, então ele queria pôr na cadeia os discípulos de Jesus. E ele tem um encontro com uma luz, cai, ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és tu, Senhor? Porque ele percebe que é algo maravilhoso, e aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele entra num choque, e ele não entende nada. Então Ananias é a figura de Deus que graciosamente chega para o homem que está perdido. Você pode ser uma pessoa religiosa e ser ruim. Eu posso ser uma pessoa religiosa e ser ruim. Quem está fazendo da religião ferramenta para ficar rico, vai pagar um preço muito alto na pós-passagem. Quem está querendo poder político, vendendo o seu rebanho para que as pessoas possam se beneficiar de votos, vão pagar preço muito ruim, muito alto. Pastores que estão subindo em caminhões fazendo comício político, que esqueceram de falar de Jesus e só falam de candidatos. Púlpitos que se tornaram palanques para políticos. Igrejas que se tornaram empresas. Pregações que não falam mais do evangelho, mas falam de autoajuda. Pastores que deixaram de ser evangelistas e se tornaram coaches. Como prosperar em 10 passos? 10 passos de Davi para ficar rico. 10 passos de Salomão. Os templos que se tornaram shopping center. Essas pessoas não têm ideia do preço que vão pagar. Triste coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você está achando que quem está fazendo essa obra do Senhor relaxadamente vai passar pela morte porque Jesus é gracioso e ele vai entrar no reino dos céus? Tem um preço terrível para pagar. Não é à toa que nós estamos estudando no livro de Atos, quando falando de Jesus, que ele é a pedra angular que foi colocada, rejeitada pelos arquitetos, mas colocada por Deus, e aquela pedra que cair sobre alguém, esse alguém vai ser esfacelado. E se alguém tropeçar e cair em cima dessa pedra, vai ser esmagado. Porque ele é justo. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Saulo significa o desejado. Ananias significa Deus é gracioso. Saulo significa o desejado. Deus desejou que a religião fosse um caminho para que nós nos tornássemos melhores pessoas e melhores com os outros. Como que eu sou melhor do que os outros se eu levo alguém a ter prejuízo? Como se eu sou uma pessoa melhor se eu levo alguém a sofrer? Como eu posso ser uma pessoa melhor se eu tiro algo de outra pessoa para me beneficiar? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor se eu vou acumulando enquanto do meu lado alguém está passando necessidade? Eu sou horroroso, mas sou religioso. Irmão, presta atenção aqui em nome de Jesus. Eu lutei com o Senhor até agora há pouco, antes que Ele me desse essa mensagem. Porque de manhã Ele começou a falar ao meu coração, eu disse: Senhor, não saio daqui enquanto o Senhor não me der os textos. Saulo era desejado, mas ele se perdeu no caminho. O filho pródigo daquela parábola foi muito desejado pelo pai, mas ele se perdeu. Um crente que não melhora e que não trabalha para fazer o outro viver melhor, se perdeu. E quando eu falo crente, eu não falo do crente evangélico, eu estou falando do crente evangélico, católico, espírita, budista, umbandista, candomblessista. Uma pessoa que crê, mas não se torna uma pessoa melhor, se perdeu no caminho. Uma pessoa que crê, mas que não trabalha para que os outros sejam melhores e vivam melhor, também se perdeu. Saulo é o desejado que se perdeu. Mas quando Ananias entra graciosamente, põe a mão na cabeça dele, não cobra nada. Não teve que fazer um pagamento. Ananias não disse: o Senhor me deu o dom de cura, e eu vou colocar a mão na tua cabeça, e agora você vai receber a vista, porque eu tenho o dom de cura. Ele não fez isso.
Ele não se preocupou, ele não se envaideceu, ele não se preocupou em ser uma pessoa grande. Ele fez o que o Senhor mandou. O Senhor mandou te curar, pôs a mão e ele foi curado. Não cobrou nada, não pediu nada. Deus buscando aquele que se perdeu. Nós éramos ovelhas perdidas, cada um pelo seu caminho. Jesus veio nos buscar. É a metáfora. Ananias e Saulo. Mas quando ele se levanta, depois que ele recupera a vista, ele não é mais Saulo, ele é Paulo. Sabe o que significa Paulo? Paulo significa aquele que ficou pequeno. Que engraçado, a religião tinha feito Saulo muito grande. Me dá cartas, eu vou a Damasco, eu vou encontrar, eu vou trazer preso, eu vou matar. Ele já tinha ajudado a matar Estevão, porque quando lá no capítulo 7 a gente estuda a morte de Estevão, Saulo estava guardando as roupas das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Ele era grande. Já viram pastores fazendo campanha política esbravejando? Já viu como é que gritam alto? Já viu como é que a veia do pescoço? Tem pastor que grita tão alto que atinge uma nota tão aguda que a voz fica fina. Mas não fala de Jesus, não fala de misericórdia, não fala de pecado, não fala de perdão, não fala de graça, não fala de volta de Jesus. Mas fala nome de político, fala esbraveja. Saulo era assim. Mas quando ele recebe o milagre, ele tem um encontro com o Deus gracioso, com o Deus de Ananias, Jesus, a quem ele tinha encontrado no caminho, ele se levanta pequeno. Paulo é pequeno. Por que ele é pequeno? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Pastor, ele é pequeno porque ele agora é humilde? Não. Porque ele estava tendo a oportunidade de nascer de novo. Ele estava tendo a oportunidade de recomeçar. Jesus nos dá a possibilidade de nascer de novo sempre que nós precisarmos. O novo nascimento não é só quando eu aceito Jesus e a partir daí. Eu posso me perder na minha trajetória de cristão. Eu posso me perder na minha trajetória de crente. Mas em algum momento eu caio em mim. E eu me lembro que eu tenho um pai, que na casa do meu pai, até os trabalhadores têm pão. E aí eu digo, vou voltar lá e vou começar de novo. Pronto, eu sou pequeno, vou nascer de novo. Vou começar a minha caminhada outra vez. Eu vou engatinhar, eu vou para o caminho certo, meu irmão, minha irmã. Então, Ananias é o Deus gracioso, que encontra Saulo, filho desejado, mas que deu errado, que se perdeu, mas que dá a ele a oportunidade de nascer de novo, como Paulo, pequeno. Vamos começar daqui de novo? Eu vou te ensinar, eu vou te pegar pela mão. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Você é um filho desejado, você é uma filha desejada, você acha que você nasceu do acaso? Quanto mais eu estudo, e quanto mais eu leio aquilo que foi produzido pelas grandes mentes, pelos cientistas, mais eu tenho certeza que não existem acasos. Não há acaso. O universo é todo muito bem pensado, é tudo muito organizado. Você nasceu da pessoa certa, na época certa, no lugar certo. As dificuldades que você passa são todas escolhidas para você. A sua história foi escrita no céu antes que você chegasse aqui. Deus tem um plano para você, mas você tem dentro do plano de Deus uma coisa chamada livre-arbítrio, que é a sua possibilidade de fazer escolhas. O Senhor vai te guiar para que você faça a vontade dele, mas no caminho você vai fazendo a sua vontade, ele vai te corrigindo. Saulo foi muito sonhado, tanto que o Ananias fala para ele, você foi escolhido para levar o nome do Senhor, porque ele me disse isso, diante dos gentios, dos reis e do povo de Israel. Tem um plano na tua vida, mas você se perdeu. Você foi chamado para ser uma bênção e virou uma desgraça, desculpa. Você foi chamado para ser operoso e virou preguiçoso, me desculpa. Você foi chamado para ser bom e virou uma pessoa ruim, me desculpa. Você foi chamado para ser uma pessoa perdoadora e virou uma pessoa rancorosa, me perdoe, mas é isso. Você foi sonhado para ser alguém que leva o nome do Senhor. Você sabe que tem coisas boas dentro de você, que você tem posto do lado, não tem usado, não tem deixado florescer. O que é que você tem deixado vir à tona? O pior de você.
E Deus se entristece, porque esse é o livre-arbítrio. E como esse é o livre-arbítrio, também você vai dar conta, porque tudo que a pessoa planta, ela vai colher. E se não colher aqui, vai colher do outro lado, porque o outro lado não é dormir não, hein? Não acredita nessa história de que o espírito fica na sepultura, ou de que o espírito vai para debaixo do trono de Deus e fica lá esperando. Isso é tudo metáfora. O outro lado é igualzinho esse aqui, e muito mais ativo do que esse aqui, porque quando você chega lá, não tem mais morte. O Senhor tem sonhado coisas grandes para você. Tem um texto de Jeremias que ele diz: eu sei os sonhos que tenho sonhado para você. Sonhos de paz e de graça. Sonhos poderosos. Tem um plano de Deus na tua vida, mas você tem feito as escolhas que têm te deixado dar fruto? Quais os frutos que você tem dado a Deus? Brigar no trânsito? Fazer aquilo que não agrada a Deus? Humilhar seu marido? Humilhar sua esposa? Oprimir seu filho? Abandonar seu pai? Sua mãe? Não servir na igreja? Falar mal da sua igreja? Falar mal do seu pastor? Amaldiçoar o vizinho? Roubar a Deus? Você está se apaixonando pelo dinheiro? Você está querendo o poder dos homens? Você está querendo a beleza? Você está querendo a preguiça? Sabendo que isso aqui está passando, que isso aqui está ficando? Sabe, irmãos, a vida da gente é assim, ó, muda assim, ó. Mas você sabe disso. Então, Ananias, o Deus gracioso, Saulo, o filho desejado, mas que deu errado, Paulo, aquele que teve a oportunidade de recomeçar e nasce de novo, é pequeno. Esse é o primeiro eixo. O segundo que eu quero chamar a atenção é que quem conta uma história, conta do seu ponto de vista. Quem viveu a história, conta da sua experiência. Lucas contou o que ele viu. Paulo contou a mesma história, mas o que ele viveu. Então eu vou perguntar para o Paulo. Paulo, o que você viveu e fez você nascer de novo, me interessa, porque eu quero nascer de novo. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Eu quero começar de novo a partir de agora. Eu quero nascer de novo para começar uma vida nova com Deus. Hoje. Como foi a sua experiência? Vai para o capítulo 22, por favor. Verso 16. E aí Paulo diz assim: o Ananias pôs a mão na minha cabeça e eu o vi. E aí ele diz para mim assim: e agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Meu irmão, eu vou pegar essas palavras que o Ananias falou para ele como profeta. Ananias foi profeta na vida de Paulo, não mais de Saulo, de Paulo, porque ele já tinha recuperado a vista. E aquelas mesmas palavras valem para mim, Ademir, hoje à noite, domingo, mas vale para o Zé do Carmo, hoje à noite, vale para o Tiago, hoje à noite, vale para a Gabi, hoje à noite. E agora, por que te detens? E agora, o que está te detendo para você não ser uma bênção? E agora, o que está detendo você para você não fazer a vontade de Deus? Você está apaixonado por dinheiro? Você está achando que a vida é só ganhar dinheiro? Você está apaixonado pelos prazeres que essa vida te dá através do seu corpo? Porque todos os prazeres que eu tenho no corpo, não é verdade? Você gosta de torresmo? Gosta de torresmo? Oh, é raro encontrar alguém que gosta de torresmo. Sequinho, crocante, aquele que quebra e faz, com geleia de pimenta em cima. A gente experimenta pela boca, sensação de gosto. Você está segurando a mão da namorada aí, não está? Está passando a mão assim, é bom fazer carinho, é bom receber carinho, não é, Rosane? Passar a mão, receber a mão, não é quem, né? Não é, Beto? É bom, né? Alguém passar a mão na cabeça da gente, fazer uma massagem. Qual que é o prazer que a gente tem? Toque. Mas passar perto de alguém cheiroso é tão bom, não é? Hein? Às vezes a gente aperta alguém, ou dá um abraço à pessoa, e a pessoa vai embora, mas o cheirinho dela fica, a gente, mas que cheiro bom, é aquele creme, né? A pessoa fica cremosinha às vezes, toda cheirosa, né? Todo perfumado, não tem isso? É olfato. Os órgãos sensoriais nos dão prazer. Para a gente repetir o prazer,
A gente quer poder fazer isso. Para ter poder, às vezes eu preciso ter a arma para obrigar a pessoa a me dar o que eu quero. Eu preciso ter poder de ameaça para que ela me dê o que eu quero. Eu preciso ter dinheiro para eu comprar o que eu quero. Só que, enquanto eu estou vivendo, eu estou passando. Eu não consigo segurar o prazer. Eu preciso repetir as coisas para eu ter o prazer de novo. O prazer não fica. Eu como um torresmo, mas o prazer do torresmo acaba. Depois eu tenho que voltar e comer de novo para ter aquele prazer. Não permanece. O fato de eu amar alguém e precisar desse alguém não significa que eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar comigo. Irmãos, não tem jeito. É uma veia no cérebro que estoura e a pessoa cai. É um aneurisma. É um coração que para. É um tumor que começa. É um atravessar a rua e pronto. Um atropelamento. É uma bala perdida. Agora à tarde eu fui para a rampa, né? Depois do almoço eu fui para a rampa. Aí cheguei lá, fiquei um pouquinho e vim embora. Quando eu cheguei que abriu o telefone, agora tem essas imagens, todo mundo filma, e eles estão filmaram um helicóptero do bombeiro pousando exatamente na nossa rampa. Vê lá de longe alguém filmando o helicóptero, vem, e desce na nossa rampa lá. Mas ninguém escreveu o que era. Eu falei, alguém vai escrever o que é que aconteceu. Por que o bombeiro vai pousar ali? Aí daí a pouco alguém disse, um motoqueiro foi descer aqui atrás do topo do mundo, e numa daquelas curvas, não saiu da curva, desceu a montanha. Devia estar em alta velocidade. Você conhece aquelas descidas? Não conseguiu fazer a curva, foi direto, desceu a montanha. Eu fiquei pensando como é que a família recebeu essa notícia. Alguém ficou sem um filho. Alguém ficou sem um pai. Alguém perdeu um irmão. Alguém perdeu a noiva. Perdeu o noivo. Eu não sei quem era a pessoa que estava na moto, se era um, se eram dois. E o bombeiro teve que vir de helicóptero, porque não dá para descer a pé, tem que descer tipo rapel, amarrar e se levar embora, porque não dá para chegar lá. Você vai se apaixonar. O que está te detendo de ser uma bênção? Você está com preguiça? Hoje a gente falava, né, Tiago? Às vezes a gente acha mais gostoso ficar em casa do que vir à igreja. O tempo está passando, você está envelhecendo. No dia da tua angústia, você vai fazer o quê? É mais gostoso ficar longe do Senhor do que perto do Senhor? É mais gostoso ficar perto da sabedoria ou ficar perto da loucura? Então, a pergunta é, por que você está se detendo? O que te detém? Eu estou com preguiça. Eu sou avarento. Eu sou, sei lá. Eu vou tirar isso da minha vida. Eu vou tirar da minha vida. Eu vou tomar uma decisão. Eu vou tirar o que me detém de ser uma bênção e eu vou mudar. Irmãos, Deus é gracioso, a gente pode nascer de novo a qualquer momento. Mas eu vivi 63 anos, não fui uma bênção, mas agora eu entendi isso. Eu vou começar a fazer a boa obra agora. Eu vou começar a ser fiel a Deus agora. Vai valer? Vai. Vai valer. Deus esquece tudo. Lembra quando o filho pródigo chega e ele diz, pai, não me considera mais teu filho, mas me dá a chance de ser empregado. O pai diz, que é isso, rapaz? Tirou o anel do dedo, pôs no dedo do filho, chamou o outro lá, falou, tira a sandália, dá a sandália para ele, passa lá em casa, pega uma roupa nova, mata aquele animal que eu estou guardando, porque nós vamos fazer uma festa. E depois explicou para o outro filho, o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No momento em que você recebe a pergunta de Deus, o que te detém? Você diz, Senhor, o que está me detendo é que eu sou violento, mas não vou ser mais. Eu sou mentiroso, mas não vou ser mais. Eu sou preguiçoso, relaxado, mas não vou ser mais. Eu vou ser uma bênção, eu vou levar a sério, eu vou orar, eu vou buscar. O Senhor para o céu e diz, essa minha filha estava perdida e foi achada. Este meu filho estava morto e reviveu. Vamos fazer uma festa. Oh, glória a Deus. A segunda coisa que foi dita é, levanta-te. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém caído glorifica a Deus. Ninguém caído glorifica a Deus. Eu tenho uma senhora que está fazendo aula de voo. E essa semana foi decolar. E ela tropeçou. Ela já estava com a vela na cabeça, ela tropeçou. E a montanha pegou fogo, né? A nossa montanha lá puseram fogo, não escapou não. Ela tropeçou e rolou, a vela puxou para um lado, ela se ralou toda, aí já não quis mais voar naquele dia.
E aí eu cheguei em casa, peguei o vídeo dela, olhei, aí mandei para ela uma mensagem. Ela falou, Ademir, eu tô parando de voar, eu vou parar de voar. Eu não nasci para isso. E me machuquei, estou com a perna doendo, estou com o braço doendo. Eu falei para ela, olha no seu vídeo aqui. Você decolou direitinho, você fez tudo direitinho, você estava correndo direitinho, mas você tropeçou. Não foi uma falha técnica. Foi um acidente, você tropeçou, caiu onde tinha pegado fogo, se sujou, se ralou. Aí falei para ela, você sabe que nesse mesmo lugar, eu já aterrisei com tudo? Não é lugar de aterrissar, mas não consegui fazer. Você sabe que para decolar nesse mesmo lugar, eu já perdi o controle e entrei nas árvores de uma vez? A gente fica com vergonha, a gente fica machucado, a gente fica sem graça. Mas a gente levanta de novo e vai lá e faz tudo de novo. E aí a gente faz certo e decola. Aí ela falou, eu não tinha pensado assim, já aconteceu com você? Eu falei, já. Aí no outro dia, ela foi lá e fez um controle de solo maravilhoso, na parte da manhã e na parte da tarde, no outro dia ela decolou e fez um voozão lindo. E ficar toda alegre. Porque ela escolheu não ficar prostrada. Não fique prostrado, não fique caído, se levante. Não aceite a miséria, não aceite a doença. Não aceite a humilhação. Se você nasceu de novo, não aceite o fim do seu casamento. Não aceite a rebeldia do seu filho. Não aceite as coisas ruins que o diabo quer que sejam jogadas sobre você. Se desperta, tira as escamas dos seus olhos e veja, você tem um Deus que é seu pai, que te ama, que tem o melhor para você. Se levante. Se levante. Faça de novo, faça quantas vezes forem necessárias. Mas faça. Você fez concurso e não passou. Faça mais outro. Fez 10 e não passou. Faça 20, faça 30, faça 50. No 51 você vai passar. No 102 você vai passar. Não fique prostrado. Não tem medalha para quem fica prostrado. Tem medalha para quem se levanta. E é a medalha que o Senhor dá. E aí o que é que ele diz? E agora, porque te detens, levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Batismo é coisa muito séria. Se você não batizou, tem que batizar. Porque quem é de Jesus se batiza. O batismo significa que eu morri quando Jesus estava na cruz. Eu vou ao fundo da água. No fundo da água eu não consigo respirar. É o símbolo da morte. Eu vou ao fundo da água significando que eu não consigo viver naquele ambiente. Eu estou morto naquele ambiente. Morri com Cristo na cruz. Mas quando eu saio da água, significa que eu sou um com Jesus, porque Ele ressuscitou. Agora Ele vive em mim e eu vivo nele. Por isso é que eu vou ser mais do que vencedor em todas as minhas lutas, porque Ele luta por mim, em mim, comigo, do meu lado, me ajudando. Eu não preciso do anjo da guarda, embora a gente tenha. Deus nos envia os seus anjos, que são espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, está lá. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temam. Está lá. Mas nós não precisamos de anjos. Porque nós já temos o nome de Jesus. Em nome de Jesus o diabo sai do caminho. Em nome de Jesus a cura acontece. Em nome de Jesus o milagre vem. Eu já tenho esse nome. Porque ele vive em mim, eu vivo nele. Então ele disse, se batiza. Pastor, eu não batizei, mas vai batizar. Em nome de Jesus vai. Pastor, eu já me batizei, mas me perdi. Meu irmão, então se lembre do batismo, do que ele significa, e começa a sua vida de novo. Começa, diz Deus, eu estou me lembrando que o batismo significa que eu morri para mim, para viver para Cristo. Então não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Eu sou nova criatura, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Tudo se fez novo. Vou começar daqui. Você sai daqui dizendo, olha, mudei de vida. Por quê? Porque teve uma campanha, rolei lá na frente? Não, porque eu entendi a palavra, o Espírito Santo me deu o entendimento. E eu comecei. Batiza. E aí, ele diz, lava os teus pecados. Lavar os pecados é um negócio interessante porque é ato contínuo. A gente não lava uma vez só. Pastor, eu aceitei Jesus, achei que ia ser tudo, mas eu pequei de novo. Lava os teus pecados com a água do batismo de novo. Se lembra do batismo.
Eu tenho a chance de começar de novo. Eu não preciso continuar a pessoa ruim. Eu vou me lavar dos meus pecados. Irmão, em nome de Jesus, presta atenção. Um passarinho pode até cair na lama, mas ele não leva a lama na asa dele. Ele para em um galho, num fio, e ele leva o biquinho e fica tirando a lama. E ele só sai depois que aquela lama tiver saído da asa dele. Aí ele vai voar. Um gato ele passa num lugar e suja. Ele para e vai lamber as patas, e vai lamber no corpo até ele se limpar. Eu posso usar essa camisa quantas vezes forem necessárias eu usar, mas eu preciso estar sempre lavando essa camisa, para que ela esteja sempre limpa e cheirosa. Lava a tua vida nas águas do teu batismo. Se você não batizou, batiza. Porque toda vez que você se lembrar do seu batismo, você vai se lembrar que você pode se lavar dos seus pecados e começar de novo. Porque em Cristo há sempre um sim e nunca um não. Sim, pode começar daqui, minha filha. Sim, meu filho. Vem comigo, a gente vai junto. Nunca você vai ouvir Jesus dizendo assim: me cansei de você, não quero mais você. Ele não faz isso. Os homens fazem isso, pastores esquecem, irmãos esquecem, Jesus não. Amém? Vamos ficar de pé?